bem-vindos, amém? Estamos no altar da Igreja Nova Unção de Deus e mais uma vez com os ouvidos treinados para ouvirmos a voz do Senhor. Nós vamos ao Evangelho de Mateus, por favor, por gentileza, abra a sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 26. A matéria de hoje não é nova, estamos aqui aos domingos estudando uma diretriz, um direcionamento muito importante dado pelo próprio Cristo. Eu costumo dizer que toda a Bíblia, claro, é inspirada, mas aquilo que Jesus falou deve ser levado em consideração com ainda mais responsabilidade. Então, as palavras que nós vamos receber aqui e continuar estudando são palavras do Cristo, especificamente para um dos seus discípulos, e eu já explico a vocês o contexto. Vamos aqui ao texto sagrado. Quem já encontrou o Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo de leitura é a partir do 40, diz assim o texto: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudesses vigiar comigo ou velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Eu quero que você, por gentileza, leia comigo em alta voz o versículo 41, que é tema desse estudo aqui aos domingos. Vamos juntos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para o texto aqui, nós temos aqui muitos ensinamentos nessa palavra, nessa passagem, e nós precisamos entender de fato o que Deus espera de nós, como esperava de seus discípulos no momento em que isso aconteceu. Nós estamos na última madrugada de um Jesus livre. Logo ao amanhecer dessa mesma madrugada que Jesus conversava com seus discípulos, ele seria preso, ficaria preso durante uma semana, e ao final de semana, na sexta-feira, ele seria levado como um prisioneiro ao Calvário, e ali seria morto. Então nós estamos num momento muito emblemático, num momento muito delicado da vida de Jesus. Ele nasceu para cumprir o propósito que estava prestes a se estabelecer nesses dias, e Jesus tinha total consciência que ao final desse propósito ele seria exaltado, mas ele teria que enfrentar um processo de dor, aonde ele se colocaria em nosso lugar pelo sofrimento humano. Todo sofrimento humano foi sentido por Jesus nesse processo que começou ao amanhecer no Getsemane. As escrituras são tão profundas em falar desse momento que foi profético, dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que nos aponta que em cada passo que Jesus dava, ali da fortaleza Antônia até o Calvário, que era fora da cidade, carregando a cruz, carregando o madeiro, em cada pisada de Jesus naquele solo, espiritualmente falando, toda a enfermidade do mundo era colocada nessas pisadas. Nós não vamos entrar aqui no sofrimento em si, na paixão, mas estamos no Monte Getsemane, e olha que interessante, eram 12 discípulos, um já havia se desviado, já estava em contato com soldados para entregar Jesus. Então dos 12, se um se desviou, quantos sobraram? 11. Jesus então convida os 11 a ir ao monte, deixa dos 11, 3 mais íntimos, ele carrega com ele para o alto da montanha, e o restante fica ao pé do monte. Dentre os 3, um era Pedro. E ali nesse monte a gente vai ver orações que Jesus nunca fez em nenhum outro momento. Houve uma oração até muito emblemática: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava pedindo para desistir do propósito. Ele estava pedindo autorização para não viver aquela circunstância, porque ele sabia que seria dolorosa. E ali no silêncio de Deus ele entendeu que não haveria como mudar aquele propósito, ele teria que enfrentá-lo. Então ele termina a frase dizendo: que não seja feita a minha vontade, a sua vontade. Então, para um momento de dor,
Jesus chamou 3 amigos, 3 discípulos que deitavam a cabeça no seu peito, que tinham um relacionamento mais profundo. Pedro era um homem que deitava a sua cabeça no ombro de Jesus, era um homem que caminhava com Jesus. Então Jesus leva esses mais íntimos, e havia uma expectativa que esses 3 discípulos ficassem acordados com ele, num processo de intercessão e de apoio, algo que não acontecera. E não aconteceu por quê? Porque em meio à aflição, Jesus clamando, eles se dispersaram. Então, no meio dos 3 que estavam vivendo essa dispersão, você vai entender daqui a pouco, Jesus vai a Pedro especificamente, faz uma pergunta: você não pôde vigiar comigo nem 1 hora? Eram 3, por que ele pergunta apenas a um? Ele olha fixamente a Pedro e pergunta: você não pôde estar comigo acordado nem 1 hora sequer durante essa madrugada? E ele traz um princípio para Pedro. Volto a dizer, nós já vamos entender o princípio. E por que foi com Pedro? Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele traz para nós aqui algo importante, que já estudamos. Entendemos que a tentação que Jesus fala aqui são ambientes que o inferno tem criado ao nosso redor. Muitos de nós enxergamos a tentação apenas como uma possibilidade de fazer algo errado, mas não é isso, não é apenas isso. A tentação é uma ambiência, é um clima, é uma atmosfera preparada por Satanás, e aí ele vai analisar o perfil e o gosto de cada um dos seus atacados. Cada um de nós desempenhamos força em alguns aspectos da nossa vida, e cada um de nós desenvolvemos fraquezas em outros aspectos. Não há ninguém que seja totalmente forte, e também não há ninguém que seja totalmente fraco. Quem está comigo aqui no entendimento? Diga graças a Deus. Então, uma vez que eu entendo que existem fortalezas na minha vida, não são essas fortalezas que o diabo vai atacar. O inferno cria situações, ele mobiliza circunstâncias a fim de que eu seja envolvido dentro das minhas fraquezas. Então nós temos pessoas que vão ser assediadas nas suas fraquezas. A Bíblia traz essa fraqueza com um termo que não é conhecido aqui no português: concupiscência. O Novo Testamento vai falar da concupiscência da carne. Essa palavra feia, esquisita, incomum, quer dizer desejo desenfreado da carne. Então aprendemos que tentação é um ambiente, e não só um ambiente de pecado, de estímulo à prostituição, a esses pecados capitais que nós achamos que são os únicos. Não, a Bíblia também nos ensina, por exemplo, que o campo da depressão é um campo de tentação. Muitos de nós temos gatilhos, temos facilidades de nos entristecer. E Satanás, muitas vezes, ao nosso redor, ele vai movendo pessoas, ele vai movendo circunstâncias para nos atacar naquela área que nós somos vulneráveis. Perceba você um exemplo prático e simples: pessoas que têm uma facilidade de agressividade, pessoas que têm uma facilidade de perder o controle numa conversa, sempre são atacadas em circunstâncias por outras pessoas que vão aguçando e vão estimulando uma resposta. Já percebeu isso? Com quantas pessoas em gabinete eu conversei: pastor, há um termo, popular, eu sou pavio curto. Perceba você que essa pessoa muitas vezes está numa fila de supermercado, tranquila, muitas vezes com a família, e aí vem alguém, faz alguma manobra ali, muitas vezes errada, muitas vezes equivocada, injusta, e aquilo rapidamente ativa um senso de justiça que provoca nessa pessoa que tem essa facilidade uma atitude de agressão muitas vezes. Eu estou dando um exemplo de milhares que possam ter. Então a tentação é um ambiente, é uma festa de aniversário secreta preparada. Você abre os olhos, você está dentro daquela circunstância, e o tentador tem um único propósito: roubar, matar e destruir. Nesse contexto que nós temos aprendido desse estudo, entendemos também que há aprovação. Se tem a tentação, não é Deus que nos tenta, porque Deus não utiliza do mal para nos ensinar. Só
o tentador, o inferno é que mobiliza situações para nos destruir, mas em contrapartida Deus também usa e forja muitas vezes a nossa vida, o nosso caráter, o nosso crescimento dentro de situações de adversidade. Todos aqui conhecem o caso clássico da Bíblia em que Deus prova Abraão, pedindo a ele o seu próprio filho que ele não tinha possibilidade de ter, porque a mulher era estéril, os dois já eram velhos, mas Deus promete o filho, faz o milagre, entrega Isaac e pede Isaac no altar. Para quem não sabe, aquela oferta na verdade era colocar o próprio filho num altar preparado no monte e sacrificar aquele filho ao Senhor, matá-lo. E Deus conduz aquela situação com firmeza, mexendo em Abraão, ajustando prioridades em Abraão, alinhando o coração dele que estava distante, até o momento que ele prontamente ia fazer. Então Deus diz: não faça mal ao menino, agora eu sei que você me ama, eu preparei um cordeiro, ofereça para mim o cordeiro e volte com o seu filho. Deus o provou. Só que agora nós vamos entrar na fase final desse aprendizado. Começamos do final para o início. Nós vamos entender biblicamente o significado da palavra vigilância. Eu quero marcar, esse texto é a nossa base, mas eu quero ir a um texto importante aqui, Ezequiel capítulo 33, abra lá sua Bíblia por gentileza. Final do Antigo Testamento, nos livros finais ali, Ezequiel no capítulo 33, nós temos aqui um diário oficial. Eu quero que você entenda que você foi chamado por Deus, e dentre algumas funções que Deus te confiou, Ele te colocou como um bom vigilante, uma boa vigilante. E aqui eu vou abrir para você agora o diário oficial que traz o seu nome, a sua convocação para esse propósito, no nome de Jesus. Se você não tinha noção ou consciência desse papel diante de Deus, você vai entender isso hoje. Jesus falou para Pedro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós vamos entender hoje a importância e o chamado da vigilância. Amém? Tem alguém acordado aí, gente? Ezequiel no capítulo 33. O versículo que nós vamos ler rapidamente a partir do versículo 1. Ezequiel no capítulo 33, no versículo 1. O que o texto fala aí? Você pode ler junto comigo para me ajudar? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia, eu já vou explicar o significado disso. O que diz aí? E vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir a voz da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será cobrado sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue será requerido da mão do atalaia. Já vou explicar. A palavra-chave aqui é o versículo 7. O que diz o versículo 7 da tua Bíblia aí? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. Para o texto aqui. Eu vou te pedir 3 minutinhos aqui, porque eu li para você uma versão. Essa versão é mais antiga. Há uma versão mais atualizada que atualiza a palavra atalaia de uma forma extraordinária. Eu vou achar rapidamente aqui esse versículo. Amém?
no meu celular mesmo aqui. Eu vou ler apenas o versículo 7, que é a sua convocação. Diz assim: agora, olhe para mim, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. A sua convocação, seja você quem for, esteja você aqui numa igreja pela primeira vez, é importante, e o Espírito Santo está te recrutando para esse propósito. Você é um vigia, você é um atalaia. Eu queria rapidamente analisar esse termo com você. A palavra vigiar ou vigilante, ela vem de uma expressão que significa estar atento e observar cuidadosamente para verificar os perigos ou dificuldades. Eu queria perguntar para a igreja, quem está acompanhando em casa agora, pode me ajudar colocando nos comentários aí, quais são os lugares que você já andou e que você observou a presença de um segurança, de um vigia? Eu quero abrir rapidamente a linha aqui, alguém me dá um palpite, um exemplo aqui, vamos lá. Shopping, muito bem. Quando você caminha no shopping, você vai ver em algum lugar bem posicionado um segurança. Vamos lá, temos mais lugares aí. Oi? Banco, muito bem. Nós temos o banco também como um local de segurança. Supermercado, muito bem. Escola, alguém falou escola, muito bem. Deveria ter, não são todas as escolas que tem. A pública principalmente tem que ter ali um guarda municipal. Nós temos também repartições públicas que exigem a presença de um segurança. Agora olhe para mim aqui. Um banco é uma instituição com o mesmo propósito que uma escola? E por que na escola e no banco é necessário um segurança? O que há de semelhança entre os dois locais para a necessidade de segurança ali? Valor e necessidade de manutenção de ordem. Então preste atenção. Um segurança é necessário em lugares onde existe um valor a ser protegido e uma ordem a ser mantida ou recuperada. Quem está de acordo comigo aqui? Na escola nós não temos valores monetários, não temos valores financeiros, mas na escola nós temos crianças, nós temos algo que tem valor para uma família. Então ali é necessário que haja um segurança para proteger as crianças. E mais do que isso, eventualmente numa briga, você também vai ver um segurança, ninguém falou, no hospital. No hospital não tem dinheiro, mas tem muita confusão, tem ou não tem? Tem que ter um segurança na entrada do hospital para impedir aquele quebra-pau quando alguém não é atendido e resolve se posicionar, aquela briga generalizada, sim ou não? Não tem um hospital público que você entra que não tem aquele artigo que declara que você não pode desacatar servidor público, porque senão você vai preso. Quem já percebeu isso aqui? Porque são tantos ali, são tantas situações que é necessário que haja alguém para estabelecer a ordem. A Bíblia está nos mostrando aqui, olha para mim, e isso nós conectamos com aquilo que Jesus falou, que há uma necessidade na nossa caminhada de nos colocarmos neste posto e nessa posição de vigilante, de pessoas que vão, além de guardar tesouros, estabelecer a ordem. Agora você pode questionar, mas como que eu desempenharia a função de segurança? Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão as mães. Eu quero fazer uma pergunta para as mães. Uma mãe desatenta, uma mãe com uma deficiência de atenção, não só humana, para acompanhar os seus filhos, para cuidar dos seus filhos, mas principalmente uma mãe desatenta no mundo espiritual, o que essas pessoas que deveriam estar sendo protegidas e cobertas por essa mãe, o que essas pessoas não estão vulneráveis? A que essas pessoas não estão vulneráveis? Quando nós não temos uma esposa ou um marido vigilantes em seu relacionamento, em seu casamento, que rumo esse casamento pode tomar? Se nós não temos pessoas vigilantes em relação ao seu ministério, aquilo que Deus as confiou para fazer no reino, na obra, se nós não temos pessoas vigilantes no seu ministério, aonde esse ministério vai parar?
Entenda que aquilo que Jesus falou com Pedro porque Pedro seria futuramente, quando Jesus voltasse aos céus, o líder da igreja. Tinham 3 discípulos ali, dorminhocos ali, adormecidos como Pedro, mas nenhum deles foi chamado a atenção. Jesus vai direto a Pedro e perguntou: por que você não pôde vigiar comigo? Vigie e ore. Por quê? Porque Pedro é pedra, e sobre essa pedra seria estabelecida a igreja. Jesus estava falando com alguém que o céu enxergava como uma liderança. Se você está ouvindo essa palavra, acreditando em si mesmo ou não, acreditando no propósito de Deus para a sua vida ou não, sendo ignorante sobre isso ou não, você tem um chamado, você está aqui para cumprir um propósito. A sua existência foi sonhada no coração de Deus, e por mais que você tenha tido genitores, pais, que em algum momento amargurados, olharam para você e disseram para você: você não presta para nada, você é fruto de um erro, eu não deveria ter tido você, eu deveria ter abortado você. Você pode ter ouvido isso de pessoas, mas você está vivo, porque o Espírito Santo de Deus te tem como um propósito. Ele tem você como uma resposta, Ele tem você como alguém que vai ser usado para guardar valores e para estabelecer a paz. Agora, se eu não tenho conhecimento disso, se eu não entendo o meu papel como atalaia, como alguém que o Senhor quer levantar para dar destino, para proteger, para resguardar, eu não vou, olhe para mim, ter a capacidade nem de fazer isso com a minha própria vida, muito mais com aqueles que estão ao meu entorno. Seus relacionamentos são uma desculpa. Essas pessoas estão perto de você, o Senhor as trouxe para a sua vida, porque Deus enxerga em você a capacidade de cuidar dessas pessoas. Mas muitos de nós temos nos colocado num lugar distante desse posto que o Espírito Santo deseja com que nós estejamos atentos. Quantos pais desatentos perderam seus filhos? Eu não digo perdê-los para a morte, mas eu digo perdê-los para uma gravidez precoce. Quantos pais não estão nesse posto espiritual de vigilantes? E se humanamente vigiar é observar, é cuidar, é acompanhar com atenção, vigiar espiritualmente é orar pela vida de alguém, é direcionar a vida de pessoas. Há muitas famílias que estão sem rumo, sem propósito. Há muitos relacionamentos que estão sem propósito. Há muito namoro que está sem propósito. São relacionamentos baseados na vontade da carne, no desejo da carne. Não são relacionamentos construídos na prioridade de cuidar do outro, de servir ao outro, de conduzir o outro. Por isso que a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Eu teria muitas possibilidades na Bíblia de te mostrar o porquê de a vigilância. Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 10. Aí ele vem nos falar do inimigo. Ele vai dizer: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Se o inferno se posiciona como ladrão, se o inferno se levanta contra a minha vida como ladrão, o intuito dele é roubar o que há de valor. Em contrapartida, Deus precisa ter um sentinela. Em contraposto a esse ladrão que vem roubar, matar e destruir, está fazendo isso. É só você chegar em casa hoje para assistir um noticiário de domingo das televisões, que você vai ver a atuação do inferno na sociedade. Você vai ver como que o inferno está se mobilizando, como tem gente sendo destruída, quantas famílias estão sendo destruídas. E aí você pergunta: por que isso está acontecendo? Aí a sociedade diz: porque Deus não é verdadeiro, porque Deus não existe, porque Deus, se Deus existisse, essas coisas não se sucediam. A diferença dessas pessoas que não acreditam no Criador para nós, é porque a Bíblia já nos mostrou claramente que Deus entregou a chave da terra nas nossas mãos. Quando Deus criou a terra, quando Deus criou o homem, Ele deu a autoridade da terra sobre o homem, e Deus não desfaz a autoridade. Se você é um empresário, se você é alguém que tem pessoas no seu comando, você entende hierarquia de uma forma muito clara.
Se você concede autoridade a uma pessoa, ela pode falhar, mas você concedeu autoridade a ela. Se você é dono de uma empresa e levanta um gerente, você tem que dar autonomia para aquele gerente gerenciar. Ele tem que ter uma habilidade para aquilo. Ele foi escolhido porque tem uma habilidade. Se ele vier a falhar com um funcionário seu, que está sob o comando dele, você não pode tirar a autoridade dele. Quem está comigo aqui, diga amém. Você está pulando uma hierarquia. Suponhamos que esse gerente tem um problema com o funcionário da empresa. O funcionário procura você direto como presidente da empresa, como CEO da empresa, enfim, como alguém ali que está na responsabilidade total. E aí você vai e desmoraliza quem você deu uma autoridade e fica a favor do funcionário. O mínimo que você pode fazer é o quê? Estou atento às suas reclamações, não tenho como te passar um posicionamento agora, porque eu preciso sentar com o meu gerente e conversar com ele. Você me contou uma realidade agora, eu acatei as informações, agora vou sentar com ele e conversar com ele. E se tiver que haver um retrato, se tiver que haver uma retratação, você fecha a porta com o gerente, resolve com ele, ele vai lá e resolve com o funcionário. Por quê? Porque você delegou a autoridade. Deus entregou a autoridade do mundo nas nossas mãos. Tem gente orando para Deus fazer o que Deus entregou para que você fizesse. Não existem milagres sobre responsabilidades que são nossas. Coloque isso no seu coração. Milagre é uma intervenção de Deus, e Deus vai operar milagres na nossa vida, mas nós temos que entender o seguinte: o que é nossa responsabilidade tem que ser feito, simplesmente tem que ser feito. Independente se está sol lá fora, independente se está chovendo, independente se estão nos honrando, independente se estão reconhecendo o que a gente está fazendo, a posição de um sentinela é uma posição importante, imediata, que não pode ser negociada. Esses dias eu fui fazer uma compra, fui no supermercado. Eu sou, para algumas coisas, eu sou muito observador. Estou na fila do caixa com a compra, eu estou vendo um segurança, ou pelo menos que deveria ser um segurança. Você sabe como que ele estava? Parado na porta da loja, mascando um chiclete, nessa postura assim, ó, meio desleixado, com o celular na mão. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: meu Deus, tanta gente precisando trabalhar, né? Eu falei: esse camarada está achando que ele está onde? Isso eu estou julgando na minha mente. Eu falei: se acontecer alguma coisa nessa loja aqui, até esse homem se notificar do que está acontecendo, ele já levou um tiro. O que tinha que ser roubado já foi roubado. O ladrão já está lá no trevo do índio. E esse homem está aí desnorteado. Há muitos de nós, como sentinelas, estamos nesse lugar de falta com Deus, de falta com a família, de falta com o nosso ministério, com o nosso chamado. Deus te colocou nesse lugar. Pastor, mas muitos são os desafios na minha casa. O Senhor está me dizendo que eu sou responsável por tudo naquele lugar? É uma tarefa muito grande, meu irmão. O sentinela espiritual, ele está conectado ao Senhor. Olha para quem está perto de você e diga assim: o vigia do céu, fala para ele, o vigia do céu está conectado com Deus. Não há como desempenhar essa tarefa sem Deus. Não há não? Marca esse texto sagrado, nós já vamos voltar para ele. Para concluir, vamos a Salmo 127. O que diz o Salmo 127? Que tem como fazer essa obra sozinho? Claro que não. O Senhor nos chamou e Ele vai nos dar a direção. Se você for um bom sentinela, nada vai enganar você. Se você for um bom sentinela, aquilo que as pessoas não conseguirem enxergar, porque você está conectado com o céu, você vai ver. O sentinela sempre é um passo à frente, nunca atrás. Ele nunca é mediano, ele nunca é medíocre, ele nunca está na média com as pessoas. Ele está à frente, porque ele está conectado com o céu. O céu o informa, o céu o dirige, o céu o abastece, o céu o abençoa. Salmo 127, quem já encontrou, diga glória a Deus. O que diz o versículo ainda da sua Bíblia? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Davi está falando no contexto de vida dele. Ele era um homem que no seu tempo morava em cidades que eram cercadas por muralhas.
Jerusalém era cercada por muralhas. Hoje em dia ainda existem vestígios dessa cidade antiga em Jerusalém, em Israel. E era uma medida protetiva, olhe para mim. E já ao entardecer do dia, essas cidades tinham portões, vários portões, dependendo do tamanho delas. Esses portões eram fechados, e sobre as torres mais altas eram colocados vigias e sentinelas. Homens que durante toda a noite deveriam mapear com a visão em torno, para que, se o inimigo se levantasse contra a cidade, eles pudessem tocar a trombeta e avisar o que estava prestes a vir. Pois aqui Davi, ele está dizendo o que para nós? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O nosso papel de homens e mulheres de Deus é estarmos diante do Senhor. Esses dias eu preguei aqui sobre o bom fofoqueiro. O bom fofoqueiro não é que fala da vida do outro para uma outra pessoa. O bom fofoqueiro é aquele que fala da vida do outro para o Senhor. Você precisa aprender a fazer boas fofocas. Deus tem te mostrado realidades, até porque é um princípio que assegura o sentinela e o vigilante. Não há nada oculto que não seja revelado. Então Deus está ao seu favor, Ele vai te mostrar tudo. Se você estiver em oração, alinhado com Deus, você vai entender o que está acontecendo. Nenhum filho que estiver fazendo algo errado vai enganar um pai ou uma mãe cheio do Espírito Santo. E você não vai descobrir para maltratar, para mandar embora, para destruir. Você vai descobrir para tocar a trombeta, para se posicionar. Irmãos, nós estamos perdendo a batalha da vigilância. Satanás está debaixo dos nossos narizes, atacando e criando situações. E quando muitos de nós vamos acordar para pedir ajuda, a situação já está quase que insustentável. Nós temos adormecido, nós temos perdido o time. O mundo jaz no maligno, e nós estamos vivendo no mundo de faz de conta, criando o nosso próprio mundo, a nossa própria realidade, e fugindo dos nossos desafios, fugindo muitas vezes das nossas responsabilidades. Muitas das questões que te ferem, que te machucam, se fossem colocadas diante de Deus, se você de fato colocasse como alvo na sua vida, eu estou vivendo essa situação aqui na minha casa, ou em qualquer outro lugar, eu vou trazer seriedade a isso. Jesus falou algo, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. E você você leva aquela realidade a sério, você de fato analisa, você coloca no altar, você começa a orar, você começa a se consagrar. Talvez Satanás, na história das gerações da sua família, tenha destruído a sua casa, a sua família, com um tipo de enfermidade específica, que a ciência vai dizer que é genética, mas é algo maligno que tem derramado de geração em geração. Só que chega na sua geração, chega em você. Você é um homem, uma mulher de Deus, você olha aquilo como naturalidade, você enxerga aquela situação que vem sendo uma reincidência na história da sua casa. Todo mundo morre da mesma enfermidade, todo mundo vive a mesma situação, e chega na sua geração, no seu momento, quando o bastão das gerações está na sua mão, muitos de nós fechamos os olhos e agimos com naturalidade, aceitando aquela realidade, enquanto deveríamos questionar. Não, está na minha vez, está no meu momento, Deus está me levantando nesse tempo. Eu quero filhos curados, eu quero netos restaurados, eu vou ser um rebento novo nessa geração. Se até o dia de hoje a minha família foi castigada por essas realidades, porque eu busco ao Senhor, porque eu estou atento com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, eu vou me posicionar, e essa situação será destruída já na minha história, já na minha vida, já no meu contexto. E eu vou ver as próximas gerações a partir de mim sendo restauradas pelo Senhor. Isso é uma decisão que nós tomamos. Mas muitos de nós estamos dormindo, adormecidos, desatentos.
Um vigilante não pode estar desatento. Ele passa por um processo criterioso, até mesmo com a Polícia Federal. É um curso bem preparado para ele manusear uma arma. O que acontece com os cidadãos comuns, por exemplo, quando estão num banco, em algum lugar, uma repartição, entra um grupo de assaltantes? Qual é a realidade? Qual é a postura que cabe a uma pessoa que não tem um preparo, que não tem condições ali de reagir? Levantar as mãos e se render. Há muitos na vida, há muitos que estão entrando aqui nessa noite, que estão assim, estão rendidos, não têm autoridade, não sabem sequer como lidar com determinada situação. Levantaram as suas mãos, estão sem saber o que fazer, como se nada pudesse ser feito. Um segurança que tem uma arma, e nós temos uma arma. Qual é a nossa arma? Qual é a nossa arma? A palavra de Deus, a palavra da verdade. Um atalaia, um vigilante levantado por Deus se alimenta da palavra. A palavra fala, como está falando com você num culto como esse. Em ocasiões que você para ouvir a Deus, Deus vai falar com você. Ele vai te dar armamento, Ele vai te dar recursos, Ele vai te dar direção. Ninguém sabe como fazer, mas você será capacitado pelo Espírito Santo para resolver aquela realidade que ninguém consegue resolver. Nós estamos armados com a palavra. Agora, quando somos vigilantes desatentos, ou temos que levantar as mãos para nos render, ou pegamos a nossa arma e começamos a atirar a toda a direção. Em vez de proteger pessoas, nós começamos a ferir pessoas. Tem seguranças aí, tem vigilantes aí, que estão sendo instrumentos para ferir, que estão sendo instrumentos para machucar, porque estão usando o seu posto de uma forma equivocada. E Deus está te chamando nessa noite. Jesus falou para o próximo líder da igreja: ele entregaria o bastão para Pedro e alguns discípulos. Então ele diz: você não pode vigiar comigo uma hora. O Senhor está te chamando para um tempo de intimidade e relacionamento. Igreja não é religião. Isso aqui não salva ninguém de nada. Eu não salvo ninguém de nada. O que salva você é um relacionamento pessoal com Cristo. E você deve desenvolver isso dentro do teu quarto, fechando a tua porta, orando do teu jeito, falando com Deus da tua forma, mas entrando na presença dEle. Colocando a sua vida exposta ao Senhor. Alguns vão dizer que somos sensitivos. Não somos sensitivos, somos cheios do Espírito, que sabe o que está prestes a acontecer. Então, quando Deus começar a indicar algo para você, que começar a incomodar o seu coração, entenda bem: quando Deus quer te mostrar algo, teu coração agarra em alguém, ou agarra em alguma realidade, e você quer se desligar daquilo, você não consegue se desligar. Aquilo vem à tua mente a todo momento. Escute o que eu estou falando. Deus quer usar você de uma forma poderosa para trazer um livramento. E terminando essa mensagem, eu sempre conto o episódio da minha casa. Alguns anos atrás, eu estava na igreja de plantão, um dia de atendimento. Não era um dia de culto, era uma quinta-feira. Estava recém-casado. E aquele dia foi um dia atípico, porque eu estava sentindo uma angústia muito profunda no meu coração. Só que uma angústia inexplicável. Por quê? Porque não haviam fatores, não estava acontecendo nada aparentemente que pudesse me preocupar ou me angustiar, mas era algo que eu senti que estava me incomodando, apertando o meu coração. Eu passei aquele dia na igreja atendendo com aquele coração pesado, triste. Terminou-se o dia, eu volto para casa. Cheguei em casa, minha esposa até naquela época comentou: então, você está estranho, você está triste, aconteceu alguma coisa? Eu falei: não aconteceu nada, mas eu não estou muito legal. E eu comi, tomei banho, falei: vai descansar que eu vou orar um pouco. Amém? Eu vou orar. Era um apartamento que nós morávamos ali em Guarulhos, e eu fui para a sala, fechei, apaguei tudo, coloquei uma canção, louvor, comecei a buscar o Senhor, e questionando ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Eu não consegui entender.
E eu me lembro nitidamente que eu entrei num sono, mas esse sono não era profundo, era um sonho leve. Eu senti o ambiente, e nesse sonho, olha para mim aqui, eu comecei a ver a minha mãe. E a minha mãe estava com a mão no braço esquerdo dela. E ela estava abaixada. Ela estava sentindo muita dor. Eu tinha essa visão muito clara. Ela abaixada, sentindo uma dor muito forte no braço. E eu rapidamente, eu saí daquela madorna ali, daquele sono leve, eu entendi. Eu falei, o Senhor está me avisando de algo em relação à minha mãe. Eu comecei a orar pela minha mãe naquela madrugada. Senhor, alcança minha mãe, tal. Minha mãe é manicure. Trabalhou a vida inteira fazendo unhas. E eu orando, orei até um momento que eu senti o meu espírito descansar. Aquele peso, aquele fardo que estava sobre mim, aquilo cessou e eu senti paz. Quando eu senti paz, eu falei, o Senhor já operou o livramento. Porque Deus não vai te mostrar nada que te neutraliza. O que Deus te mostra, Ele está te mostrando que Ele está contando com você para mudar e reverter aquela situação. Não existe revelação de pânico. Não existe revelação onde você recebe uma palavra da boca de alguém que não haja uma resolução para resolver aquilo. Olha, Deus me mostrou que você vai sofrer um acidente. Ok, o que você vai fazer para que isso não aconteça? Deus me mostrou que teu casamento vai acabar. Isso é revelação de terrorista. Deus não fala desse jeito. Ele não cria pânico nos corações. Se Deus falar alguma coisa difícil, Ele vai dar rapidamente a direção para mudar aquela situação. Dormi, acordei, eu tinha um culto de manhã na igreja para fazer, um culto de libertação. Cheguei na igreja e eu tenho, já é uma mania que eu tenho, eu trago o telefone para o altar. Eu não vou atender, obviamente, o telefone aqui, mas é uma mania que eu tenho, eu deixo o telefone no altar. Aqui então, com transmissão ao vivo, eu fico com o telefone. Levei o telefone para o altar, estou fazendo o culto. Terminamos a oração de libertação, minha irmã começa a me ligar no telefone, insistentemente. E não há muito comum da gente ficar conversando assim, só quando acontece alguma coisa. Eu logo percebi, aconteceu alguma coisa. Eu chamei um pastor que estava me auxiliando, falei, você vai terminar um culto que eu preciso me retirar. Ele deu continuidade no culto, eu desci, fui para o escritório, liguei para ela, Bruno, o que está acontecendo? Mamãe acabou de sofrer um acidente. Ela está no Ferreira Machado, está passando por uma cirurgia agora. Aí eu logo entrei em preocupação, porque eu pensei, mas eu não orei? Deus mostrou, eu orei, eu já entendi. Mas por que ela sofreu, entre aspas, a questão? Fomos correndo ali e tal, enfim. E aí você vai sentar para ela contar o acidente para você. Ela estava de bicicleta, com a bolsa de unha, pedalando. Ela vai pela Riachuelo, ali tinha aquela caçamba grande de obra. Quando alguém vai fazer uma obra, tem que colocar a caçamba. A caçamba tomou conta de toda a calçada. Só que a caçamba, de um ponto e outro, ela tem dentes. E ela foi de bicicleta, de manhã cedo, muitos carros passando, a bolsa dela agarrou na caçamba. Ela ia virar e ia cair imediatamente em cima do asfalto. Era 8 e pouca da manhã na Riachuelo, olha aquela quantidade de carro passando. E ela falou assim, meu filho, quando eu fui cair, eu senti que eu ia perder o controle. Algo foi nítido, ela falou, eu senti uma mão, algo me empurrou. E era impossível a distância eu cair na calçada à frente da caçamba. Eu caí na calçada. Na hora, ela contando o testemunho, ela diz assim, na hora eu senti que eu não precisava colocar a mão em nada, que eu estava protegida, mas eu fiquei com medo, eu coloquei a mão direita no chão. Ela teve uma fratura exposta no braço, naquele mesmo braço que Deus havia me mostrado no dia anterior. Agora eu pergunto para você, se eu ignorasse aquela angústia, se naquele dia que eu estava entristecido, eu não fosse para o Senhor, eu não corresse para o Senhor, eu não buscasse ao Senhor, eu não teria direcionamento espiritual. Você está entendendo? Está faltando direcionamento espiritual na gente. Por quê? Porque Deus nos chamou para vigiar, Deus nos chamou para analisar o que está acontecendo. Quando nós enxergamos, muitas vezes nós não atuamos. Houve um livramento, e graças a Deus ela entrou com auxílio do Enzo e não precisou trabalhar mais. Ganhou até um benefício em relação à situação, que precisou fazer 2 cirurgias. Mas Deus livrou, porque era para ter acontecido algo muito grave.
Onde eu quero chegar? Levante-se. É momento de você despertar. Algumas situações não estão acontecendo por coincidência na sua vida. Algumas circunstâncias que você está vivendo não estão acontecendo por acaso. Tire esse acaso da sua vida. Não existem acasos. Existe um propósito para todas as coisas que acontecem. Propósitos bons e ruins. Se Deus está te despertando, como despertou Pedro naquela madrugada, é porque Deus sabe que você é uma barreira entre a vida de alguém e aquilo que o inimigo quer fazer naquela vida. Você é uma barreira. E se você não se posicionar hoje, pastor, eu não faço ideia do que fazer. Faz. Daqui a pouco eu vou orar com você. Nós vamos entregar a sua vida ao Senhor hoje. O Senhor vai começar a te atrair para um lugar de compreensão e conhecimento. E o Senhor vai começar a te dar armas. E você vai começar a se movimentar. E você será chamado como alguém que aonde chega, traz livramento e restauração. Amém? Diga glória a Deus. Eu quero apenas terminar aqui em Provérbios 24. É o último texto que eu leio. O Salomão, ele traz aqui para a gente a realidade de quem não é um vigia. Provérbios 24. Quando uma situação se levanta contra nós e nos pega surpreendidos, não estamos devidamente preparados, é porque não estávamos nesse lugar de vigilância. E precisamos estar. Provérbios capítulo 24. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Versos 30, vamos finalizar aqui nesse texto. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no meu coração, e vendo recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Para o texto aqui. O Salomão, que foi considerado o homem mais sábio do mundo, ele diz o seguinte, olhe para mim rapidamente. Passei pela vinha do preguiçoso. O que é a vinha? A vinha é um terreno fértil de uvas. Ele estava literalmente falando de uma experiência de agricultura. Ele era rei. Ele um dia estava passeando num terreno, numa propriedade de alguém que podia ser claramente observado. E quando ele começa a prestar atenção nessa propriedade, nessa vinha, ele chama o dono dessa vinha de relaxado, de preguiçoso. E por que ele percebe, sem conhecer esse dono, que ele era um dono ou um proprietário preguiçoso? Pelo estado que estava o terreno desse homem. Ele vai usar cheio de cardos, que são aquelas ervas daninhas que crescem. A propriedade estava com os muros quebrados, tudo destruído, e não havia ninguém tomando conta do espaço. Você já entrou num lugar abandonado? Você já viu uma área abandonada? Você já viu um terreno baldio? Quando você passa perto de um terreno baldio, você vê um terreno ali, você fala, meu Deus, que terreno bom, tanta gente querendo construir, querendo um terreno, e esse dono desse terreno aí a gente acaba julgando, um homem preguiçoso, olha lá, relaxado, deixa tudo de qualquer maneira. Pois ele chamou o dono dessa vinha de preguiçoso, porque tudo estava destruído. Aí ele observou e falou o seguinte, um pouco dormindo, um pouco cochilando, um pouco de braços cruzados, adormecido. E ele traz uma consequência para a vida desse homem. Ele diz, a pobreza virá para esse homem como um ladrão armado. Ou seja, a necessidade vai chegar
e vai inutilizar esse homem. Ele não vai poder resistir à necessidade, porque ela vai vir como um homem armado. Você não resiste a um homem armado, você se rende. Quantos de nós estamos vivendo isso? Irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo que essa palavra é uma palavra de alerta. Há muitos de nós que estamos na iminência de perder algo importante na vida da gente. Há muitos de nós que, se não vivermos um despertamento, não acordarmos mesmo, não encararmos as realidades que têm que ser mudadas, trabalhadas na nossa vida, buscando ao Senhor material, elemento suficiente para lidar com essas pessoas e com essas circunstâncias, se nós não nos mobilizarmos, a pobreza virá sobre nós também como homem armado. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa, não seja uma pessoa apática. Satanás está trabalhando para manter você com esses braços cruzados, desanimado. Você está talvez no momento da sua vida achando que nada que você faz é suficiente, pois Deus te traz aqui essa noite ouvindo essa mensagem para dizer para você: eu tenho algo a fazer através da sua vida. Não tem nada perdido, não tem nada irrecuperado. Você pode recuperar o que foi roubado, você pode se posicionar. Deus te dá armas nessa noite para você virar o jogo das áreas aonde você foi prejudicado. Deus te dá as armas para você recuperar quem você perdeu, para as drogas, para os vícios, alguém que está indo embora, está escorrendo da sua vida, e você sente que nada pode fazer. Deus está lhe dizendo hoje: eu escolhi você, eu levanto você hoje. E aí você diz: mas eu não tenho capacidade. Você está certo, nós não temos. Por isso que, se o Senhor não guardar a cidade, toda a minha atitude de proteção é nula. Deus precisa estar no comando. Experimenta ajoelhar no teu quarto essa madrugada. Experimenta, quando a sua casa estiver em silêncio, dobrar o teu joelho e falar com o teu coração ao Senhor: Senhor, me ajuda a resolver isso. Abra os meus olhos espirituais, me dê clareza, Pai, do que está acontecendo, porque tem algo acontecendo, e eu preciso entender, não para julgar, não para perder a cabeça, mas para ser um instrumento de recuperação. E vocês recuperarão filhos, e vocês recuperarão filhas, e o coração de filhos se converterão aos pais, e os pais aos filhos, e vai haver avivamento naquela família, e vai haver salvação naquela casa, porque você vai sair dessa posição de alguém que abandonou a vinha e deixou as coisas acontecerem de qualquer jeito, para alguém que vai limpar e restaurar o seu território. Você é mais forte do que imagina, e tem mais poder do que imagina. Basta apenas se levantar, porque se você vigiar e orar, você vai vencer essa tentação. Fique de pé que nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. Próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Você já é o nosso convidado, mais do que especial, para estar conosco aqui. Amém? Você que está me acompanhando aqui, meu convite para você: Avenida 28 de Março, 542, 50 metros depois do Super Bom do Jockey. Eu quero convidar você para estar conosco no próximo domingo. Nós vamos encerrar esse estudo falando sobre a oração. Se você entendeu que é um chamado, acabei de te dar hoje o diário oficial do Reino de Deus, teu nome está lá, você é um atalaia, você foi recrutado, foi chamado, foi selecionado. Não é para ver a banda passar, como diz o ditado, não. Não é para ficar de braços cruzados, aceitando o que está ameaçando a sua vida. Você pode, há instrumento no céu suficiente, há material no céu, há arma no céu, armas no céu que são poderosas em Deus, para quebrar todas as fortalezas do inferno. Você pode fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Se você tiver dificuldade, nós estamos aqui para te ajudar. Seja humilde e peça ajuda. Peça direcionamento. Se nós dobrarmos o nosso joelho, Deus vai falar com você. Amém? Quem hoje está consciente da necessidade de vigiar aqui, levante a mão. Quantos abusos nós podemos evitar quando nós vigiamos?
Quantas pessoas hoje se sentem tão culpadas por algo terrível que aconteceu com um familiar e se questionam: se eu tivesse prestado atenção, tudo seria diferente. O nosso grande desafio é vencermos aquele ditado popular: tem gente que só coloca cadeado na porta depois que a casa é arrombada. Tem algo de valor que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, e você pode ser omisso. Eu me lembro na minha juventude uma oração que eu fiz a Deus. Eu falei: Deus, eu tenho certeza absoluta que durante toda a minha caminhada eu vou pecar e vou falhar, mas não me deixe falhar pelo pecado de omissão. Eu vou errar, que eu erre pelo excesso, que eu erre demasiadamente. Não deveremos errar, mas vamos falhar. Agora, não seja omisso. Sabe por quê? Porque a omissão pode gerar uma circunstância que vai fazer com que você carregue uma culpa até o final da sua vida. Eu conheço muitas pessoas que estão clamando a Deus para se libertarem de uma culpa, de um momento que poderia ter sido vivido de uma forma diferente, de uma semana em que algo poderia ter sido feito para se evitar um problema e não foi feito. Mas nessa noite, no poder do nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero clamar ao Senhor que nesse momento possa fluir com uma visão sobre você, que você receba novamente uma unção de ousadia. Nós podemos orar uns pelos outros nessa noite? Sim ou não? Vamos despedir quem está em casa. Você que assistiu essa palavra até agora, nós agradecemos pela sua permanência, te abençoamos em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.